O próximo passo agora, após criarmos a textura base, o canal diffuse aqui do nosso personagem, então, é retirarmos a emenda dessa textura. Então, nós temos aqui emenda nas costas, na parte de baixo, nós temos emendas entre as nadadeiras aqui, que são locais onde as texturas, elas ao se encontrarem, não dão continuidade uma cor com a outra aqui. Então nós vamos retirar isso utilizando o software Moodbox, que é um software da Autodesk também, e nós vamos utilizá-lo em conjunto com o 3D Studio Max. A partir da versão 2012 do 3D Studio Max, se eu não me engano, se tornou muito fácil utilizar os dois softwares em conjunto, simplesmente acessando o ícone aqui do 3D Studio Max, Send to, nós vamos encontrar aqui o Send to Moodbox, e nós vamos enviar para uma nova cena. Então, se você não tiver o Moodbox instalado, é bom que se você estiver utilizando o 3D Studio Max, é bom que você tenha o Moodbox, pois ele facilita muito essas correções de textura, criação de detalhamento do personagem e muito mais. Se você não tiver o Moodbox, você pode fazer a mesma coisa utilizando o ZBrush ou algum outro software que você tenha mais afinidade. Até mesmo no 3D Studio Max você pode fazer isso utilizando o Viewport Canvas. Mas eu acho que o modo mais prático de fazermos isso é no Moodbox mesmo. Então vamos levar o nosso modelo e a nossa textura até o Moodbox para que possamos fazer essa correção lá. Então eu vou clicar aqui no ícone do 3D Studio Max com o meu personagem selecionado. Nós vamos enviar para o Moodbox. Vamos enviar para uma nova cena. E ele irá carregar já o software Moodbox com o meu personagem lá dentro. Muito bem. Apareceu essa mensagem, eu tenho aqui uma face degenerada, mas vamos tentar unir ela e aí nós veremos um preview de onde está esse problema aqui. Então, Keep All. Muito bem, está aqui em algum dos dentes do meu tubarão, eu tenho faces se intercalando, mas isso não vai resultar em nenhum problema na qualidade final do personagem. Certo, então eu importei aqui o meu tubarão, ele está sem nenhum nível de subdivisão e também está sem sua textura. Eu tenho aqui na aba UV View, nós temos aqui a visualização da abertura de malha, então vocês veem o quanto essa etapa é importante na abertura correta de malha. E agora, a partir disso, eu vou importar a minha textura aqui no Moodbox. Neste menu lateral que nós temos aqui, eu tenho as duas abas Esculpir e Pintura. Nós vamos clicar na aba de Pintura e eu vou importar a minha imagem aqui nessa área. Então nós vamos clicar com o botão direito em qualquer local dessa área, Import Layer, e nós vamos selecionar aqui a minha textura, então a textura Diffuse Tubarão. Está bem desorganizada a minha pasta aqui. Espero que o de vocês esteja mais organizado. Bom, muito bem. Então eu vou selecionar aqui a minha textura Diffuse, abrir. Ela entrará no canal Diffuse mesmo, eu posso importar ela em qualquer canal de Bump, Opacidade, Specular, mas nós criamos a Diffuse, então eu vou importar no canal correto. Ok. E ela já será aplicada aqui ao meu tubarão. No Moodbox eu posso subdividir o meu personagem, se facilitar a visualização, pressionando as teclas Shift e D. Então ele já está com a malha um pouco mais suave, eu posso fazer isso quantas vezes necessário, apenas para ajudar na visualização da aplicação da textura. E agora nós iremos então fazer essa correção através das ferramentas de pintura. Então aqui embaixo nós temos essas ferramentas de escultura. Nós podemos alterar o formato do nosso tubarão utilizando pincéis e os brushes aqui e tudo mais. Se vocês tiverem um conhecimento maior do software Moodbox, vocês podem adicionar detalhes nesse personagem no software, depois exportar um Displacement Map para aplicar no 3D Studio Max. Só que nós vamos utilizar aqui apenas para a correção da imagem da textura mesmo. Então eu vou entrar na minha ferramenta aqui no menu das ferramentas de pintura. E nós iremos utilizar basicamente o carimbo de clonagem. É a mesma ferramenta que você encontra no Photoshop, mas aqui nós faremos isso diretamente em cima do modelo 3D. Então eu vou selecionar aqui minha ferramenta de clonagem. E eu vou diminuir aqui o tamanho do meu pincel, eu posso diminuir aqui em Size.
Eu também posso pressionar as teclas Shift e Ctrl e diminuir o tamanho do meu pincel. E agora eu vou, com a tecla Ctrl pressionada, retirar uma amostra de alguma área do meu tubarão e usá-la para tampar essa minha emenda principal aqui no meio. Nós temos que levar em consideração algumas coisas aqui. Uma é a força do meu pincel, então eu vou aumentar em 100% para que ele fique bem opaco e tampe bem esta área. E outra é que é interessante nós utilizarmos uma estampa, aqui um tipo de estampa, e uma randomização dela. Então vamos ver a diferença, que se eu não usar estampa nenhuma, que é esse recurso de pincéis do Moodbox, vou pegar uma amostra aqui, vou pintar. Nós veremos ainda muito marcada essa divisão entre onde eu estou pintando e onde é a textura normal do meu personagem. Se eu utilizar uma estampa com o recurso de randomness, se eu randomizar a aplicação dessa estampa, então essa imagem que eu estou utilizando aqui de referência, a hora ela vai estar com uma rotação diferente, a hora com uma escala diferente. Nós podemos mesclar muito mais fácil onde eu estou pintando com onde já estava pronto no meu personagem. É claro, eu preciso escolher uma estampa ideal aqui, ó, que combine melhor com a textura. Vamos ver. Para que fique imperceptível essas correções. Muito bem, então eu achei essa textura aqui mais viável para o meu tubarão, apesar de ser um chumacinho de grama. No meu personagem funcionou bem. Eu vou diminuir mais então o tamanho do meu pincel. E agora nós iremos começar a retirar amostras de outras áreas e tapar essas emendas. Eu posso também clicar com o botão direito fora do meu personagem e escolher essa opção Flat Light. Assim ele irá anular toda a iluminação e eu vou ver a textura crua no personagem sem interferência de luz nenhuma. Eu acho que fica até mais fácil a visualização dessas emendas para que possamos retirá-las. Então eu vou retirar uma amostra aqui de pele de alguma outra área e começar a pintar sobre a emenda. É bom levarmos em consideração os tons aqui do cinza. Então vou pegar de áreas que mais ou menos acompanham os mesmos tons. E agora é basicamente isso. Nós faremos como se fosse uma correção de foto no Photoshop que nós estaremos fazendo no Moodbox. Então eu vou pintando até tapar todas as emendas, tomando muito cuidado para não gerar novas emendas ou marcas que deixem claro que nós fizemos isso. E agora a parte da barriga, aqui, toda a parte branca. Certo, então agora vamos para minhas nadadeiras aqui. Criação de um personagem é sempre um trabalho muito até artesanal. Vocês veem, são vários passos. Nós não podemos pular etapas se quisermos ter um personagem bem criado. Então muitas coisas nós podemos evitar e tal, mas muitas correções também
devem ser feitas até que cheguemos num nível, num personagem que realmente é a nossa intenção de criar. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado agora do meu tubarão. Certo, então basicamente já temos aqui o meu tubarão, meu personagem, sem emendas na textura. Posso suavizar mais algumas áreas agora, detalhando elas. Uma outra coisa legal também que eu posso fazer aqui no Moodbox é adicionar novos detalhes, novas coisas às texturas. Então aqui eu tenho os dentes do tubarão. Se eu quiser adicionar gotas de sangue, por exemplo, em alguns dentes, eu posso utilizar o meu pincel de pintura aqui. Vou escolher uma cor vermelha e posso pintar essas gotas de sangue nos dentes dele, na boca e tal. Então, utilizando o Moodbox, eu posso ir adicionando detalhes à minha textura e com todas essas ferramentas aqui, então nós podemos escurecer mais alguma parte dele ou clarear e tal. E depois exportar essa textura que ela irá com as alterações que nós criamos aqui. Então, muito bem. Retirado as emendas do meu personagem, caso necessário, criadas novas alterações na textura tal, aqui no Moodbox, eu vou exportar essa textura de volta para o 3D Studio Max. Então nós vamos clicar com o botão direito aqui no canal Diffuse, vamos exportar a seleção, e aqui na nossa pasta de texturas, ele está exportando como um PNG. Eu vou continuar mantendo um JPEG para tentar deixar mais leve o render final. E eu vou criar uma nova pasta aqui agora de texturas finalizadas, para realmente uma melhor organização. Então essa textura aqui vai ser o Tuba Diffuse. Ok, certo. Então nós criamos a cor do tubarão, essa textura do Diffuse. Agora, a partir dela, nós criaremos mais duas texturas, a de Bump, com um mapa Bump e pequenos relevos, levando em consideração a textura e tal. E também nós faremos um mapa de Specular, que é um mapa de iluminação, que é ele que vai dar mais detalhe, mais vida ao personagem. Através desse mapa nós podemos controlar o quão essa pele estará brilhante ou não. Então, tipo, quanto mais brilhante, mais molhado pode estar o meu tubarão. Quanto menos brilhante, mais seco, vai dar essa impressão visual da pele dele. E é legal nós termos um mapa para controlarmos isso. Então vamos voltar agora ao 3D Studio Max. Eu posso simplesmente fechar aqui. Podemos salvar, caso necessário. Eu não vou salvar porque eu já tenho uma cópia e já exportei a textura. Então aqui no 3D Studio Max nós ainda estamos com a textura antiga, então vocês podem ver que ela tem as emendas aqui nas costas e tal. Agora eu vou importar aqui, eu vou trazer para o meu material, pressionando a tecla M, então eu abri o Material Editor. E agora aqui no meu slot de material do tubarão, eu posso entrar aqui em cor. Temos aqui a textura Diffuse Tubarão. Eu vou entrar na minha pasta aqui, texturas finalizadas. Simplesmente escolher, clicar em abrir. E nós veremos que agora meu tubarão não possui nenhuma emenda na textura. Muito bem, então nós estamos já com a cor do nosso personagem pronta, o canal Diffuse. E agora na próxima aula nós iremos criar os canais Bump e Specular. Iremos adicionar eles à textura. E iremos fazer todos os ajustes no shader do personagem, configurando a reflexão, glossiness, o bump, todos os canais essenciais para que conseguimos um realismo bacana, para que conseguimos o resultado desejado na visualização dessa textura. Se eu fizer um render aqui, apenas com o meu canal Diffuse, nós iremos ver que ele já tem a cor do tubarão, mas ainda não recebe bem a iluminação proveniente do ambiente, nem a iluminação nem o reflexo. Então ele está totalmente liso, e é isso que nós faremos na próxima aula. Nós vamos
manter essa cor e a partir dela nós criaremos os outros mapas essenciais para um bom realismo do personagem.